Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta vai ser colocada por Teresa Carneiro. Tem 41 anos, é de Lisboa, comerciante do setor da restauração. Faz favor. Estou sim, muito boa noite. Eu sou empresária da restauração há cerca de 20 anos e desde há 3 anos para cá tenho-me sentido, derivado à sociedade em que estamos a viver e a parte socioeconómica do nosso país, tenho-me visto com menos clientes, menos faturação, tenho reduzido no pessoal, tenho reduzido nas despesas, eu já não sei onde reduzir mais. Depois, no meio de tanta redução, surge-me novamente mais um imposto, e esse imposto passou de 13% para 23%, o que nos deixa numa situação, nós empresários, muito complicada, de conseguirmos cumprir com as nossas obrigações fiscais. Havendo empresários a fechar todos os dias, havendo pessoas todos os dias a ir para o desemprego na área da restauração, sendo um setor tão importante a nível nacional, como sabe, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe o que é que o Governo, o seu Governo, vai fazer a este setor em relação ao IVA, em relação aos incentivos. O que é que nós vamos fazer, Sr. Primeiro-Ministro? Teresa, a restauração tinha uma taxa de IVA de cerca de 13% e ela foi corrigida para a taxa normal, que é de 23%, aqui há um ano atrás. A maior parte dos empresários da restauração decidiu não aumentar os preços, isto é, não repercutir aquilo que se chama repercutir o aumento do imposto naquilo que era o preço da refeição. Isso significa, portanto, que muitos empresários, os que eram cumpridores, e havia muitos que eram cumpridores, evidentemente, e que, portanto, que depois devolviam ao Estado esse imposto, porque o IVA que é pago pelo consumidor final não pertence ao proprietário do restaurante, tem de ser entregue ao Estado. Aqueles que cumpriam ficaram, portanto, com mais dificuldades. Porquê? Porque a sua margem de negócio estreitou-se. Aqueles que não eram cumpridores, e também eram muitos, deixe-me dizer que apesar da taxa de IVA na restauração ter sido de 13%, na prática, o IVA que era cobrado sobre o volume das transações que era realizado na restauração não chegava a cerca de 5%. O que significa, portanto, que havia muita gente que não entregava esse imposto ao Estado. Claro que esses levaram um aperto maior, porque tiveram de devolver aquilo que até essa data se apropriavam para eles próprios. O grande problema, em qualquer caso, dado que não houve repercussão do aumento do imposto no preço da refeição, o grande problema, portanto, não está no imposto, está rigorosamente no facto das pessoas estarem hoje forçadas a fazer escolhas diferentes daquelas que faziam. Como a Teresa reconheceu e muito bem, o que se passa é que muitas pessoas, dada a sua quebra de rendimento, deixaram de ter condições para poder ir aos restaurantes. E voltaram a alguns hábitos de pessoas que levam, digamos, a sua refeição preparada a partir de casa para comer no seu local de trabalho. Ora, é esta quebra da procura que afeta, sobretudo, nesta altura, a restauração. Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me só aproveitar, ainda hoje o senhor aludiu à questão ontem, já lá vamos à questão do choque que os portugueses podem receber, mas há uma dimensão psicológica na economia. O senhor agora fala do consumo e de não ser o imposto que faz com que as pessoas porventura consumam menos, mas há uma dimensão psicológica de saber que há um imposto que subiu de 13% para 23%, mesmo que as razões da não compra não sejam essas. Mas aí, se me permite, na restauração, noutros aspectos, esse choque de expectativas pode existir. No caso da restauração, as pessoas sabem que não estão a pagar mais fatura no restaurante. Simplesmente muitas pessoas deixaram de ter dinheiro para ir ao restaurante. A pergunta é esta: o senhor está a eliminar totalmente qualquer hipótese de mexer no IVA ao longo do próximo ano? Não estou a eliminar essa hipótese. Estou simplesmente a não alimentar uma expectativa à volta disso. Mas não exclui reduzir o IVA na restauração em 2014? Nós, dentro do Governo, iremos discutir essa matéria no Conselho de Ministros de amanhã e de domingo, quando fecharmos a proposta de orçamento. E essa matéria será discutida dentro do Governo. Nós encomendámos um estudo que nos foi apresentado, que já foi divulgado publicamente e que mostra que reduzir o IVA da restauração novamente para a taxa intermédia
tem um impacto de perda de receita que não é negligenciável. Estamos a falar que é 100 milhões de euros? Está acima de 100 milhões de euros. O que significa, portanto, que se isso acontecer, eu tenho de ter alguma outra receita que substitua essa, a menos que aceite que o déficit do Estado cresça em vez de diminuir. Portanto, para responder, peço desculpa, Teresa, à sua questão, nós esperamos, em primeiro lugar, que uma parte das pessoas que deixaram de ir ao restaurante porque tinham quebras de rendimento possa ser progressivamente regularizado à medida que a quebra de rendimentos cessar, e ela está praticamente a cessar, está a estabilizar, a procura interna, digamos, que nós esperamos para o próximo ano está praticamente a estabilizar, o que significa, portanto, que as pessoas não irão procurar menos do que procuravam este ano e, portanto, uma parte desse problema será resolvido pelo facto das pessoas estabilizarem os seus rendimentos e poderem ir aos restaurantes. A outra parte é uma coisa que nós não resolveremos com a baixa do IVA, que é levar as pessoas que já não têm condições de ir aos restaurantes, uma vez que os preços não vão baixar. Está a ver? A senhora, com certeza, não vai poder baixar o preço da refeição se nós baixarmos o IVA, simplesmente porque já não tinha aumentado o preço quando o imposto subiu. O que significa que as pessoas não irão ao seu restaurante pelo facto do imposto ter baixado, porque isso não se vai refletir no preço da refeição. Mas há muitos negócios que se podem salvar com isso porque deixam de ter de entregar trimestralmente tanto dinheiro ao Estado. Isso é um facto. Está a falar do IVA Dos da empresários, restauração, sim, não? dos empresários. Certo, mas é preciso distinguir, digo sem qualquer demagogia... Se as pessoas cobrarem o mesmo e a porcentagem que entregam ao Estado é menor, ficam com mais dinheiro para fazer sobreviver o seu negócio. Isso com certeza. Isso também é muito relevante. Não há dúvida. Não é há menos dúvida desemprego, é mas mais não se esqueça que isso significa. Mas não se esqueça que isso significa fazer uma transferência de receita do Estado para os empresários, que depois terá de ser compensada pelos contribuintes. Isso já explicou, mas também disse que não exclui e que o assunto está em discussão no Conselho de O Ministros. assunto irá ser debatido. Nós precisamos de dar alguns sinais que possam, em 2014, fortalecer este crescimento da economia que está agora a verificar-se. Não sei se esse será um deles, como digo, não está excluído por enquanto, mas não quero alimentar essa expectativa. Até porque nós vamos ter, no próximo ano, como é sabido, uma redução do IRC, que é o imposto que as empresas pagam, e também os restaurantes, portanto, que será importante para a retoma da economia e que esse já irá implicar alguma perda de receita. E, portanto, nós não podemos perder receita em toda a linha. É apenas isto que eu creio que, mas está em aberto, com muita transparência, lhe devo dizer. Avançamos para